Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O que eu gostaria de apresentar esta tarde poderia ser mal compreendido. É informação avançada e pode conter nela confusão. Portanto, eu pedirei ao meu parceiro para ir lentamente usando exemplos que eu darei a ele. Há algo belo acontecendo agora nesta cadeira, é chamado conexão. O motivo, por ser tão controverso nesse planeta, essa canalização, é porque há tantos que dizem que isso não é possível. Mais do que isso, eles dizem que não é apropriado. Está cheio com aquilo que seria a visão tendenciosa da humanidade contra ela. O fato é que meu parceiro está conectado. E nós já discutimos isto muitas vezes sobre esta conexão. Ele se afasta. Ele literalmente pega aquilo que é a sua consciência e funde-se com a minha, permitindo-me usar tudo o que é ele para a mensagem, mas ele não está aqui. Há muito tempo ele disse que não permitiria uma possessão, e eu disse a ele que não há possessão na nova energia. Que há 30, 40 anos atrás, canalizadores de transe literalmente envelheciam enquanto estavam canalizando porque eles eram possuídos e alguns deles eram queimados. Porque o que eles estavam fazendo não era uma fusão, era um trabalho, era uma possessão. E agora não é. Você sabe quem conhece isso de forma específica? Serão trabalhadores da luz, leitores de energia, curadores. Quando eles entram em um lugar onde estão recebendo a corrente intuitiva que diz a eles onde tocar uma pessoa para curá-las melhor. O que dizer para uma pessoa quando ela está dando uma leitura? Um intuitivo médico. O que dizer quando vem a padronização do Merkabah? E há um momento de silêncio e então ele recebe através da conexão. O que eu quero falar é sobre esta conexão. Porque é diferente do que você pensa. As coisas estão se tornando mais sofisticadas. Coisas esotéricas. Estão chegando a um ponto onde o discernimento será necessário em cada ponto do caminho. Dentro de você, meus queridos, em cada pedaço e parte da sua estrutura celular, há essa pequena molécula de DNA. Quando nós escrevemos aquilo que são as 12 camadas do DNA, nós falamos sobre isto. Que dentro de você, em algum nível, que não pode ser medido quimicamente, há a crença de que há uma fonte criativa que é muito maior do que você. E a prova disto está na própria civilização. Pois, quando vocês quiserem retornar no tempo, os antigos acreditavam que havia algo maior. Que havia algum tipo de criador em algum lugar. Ao longo de todos os tipos de crenças, de adorações, mas as coisas que eles tinham em comum foi que intuitivamente eles sabiam que vieram de algum outro lugar. E portanto, o que eu estou estabelecendo é isto. Dentro de você, em seu DNA, há o que nós chamaremos o complemento espiritual, que faz com que você compreenda que há uma fonte criativa e você é parte dela.
Esta compreensão intuitiva é responsável por todas as religiões no planeta. Vocês não têm nenhum trabalho, nenhum problema em acreditar nisto. Aqueles que não acreditam em Deus são uma pequena minoria. A maioria do planeta sabe sobre o Deus único. Se isto não é prova bastante, não há nada mais. É algo intuitivo. Acontece em seu interior. E, meus queridos, está começando a crescer. Está começando a se tornar mais elegante de algumas maneiras e mais mal compreendido de outras. O que eu quero dizer com isso é que esta terra de vocês e esta humanidade de vocês está começando a mudar, está toda mudando, não apenas os trabalhadores da luz, não apenas as velhas almas, mas com a mudança da rede magnética deste planeta, com o fato de que seu planeta está movendo-se para um novo lugar, literalmente, o sistema solar está movendo-se para um novo lugar ao redor da galáxia, que está cheio de energias que nunca viu antes. Alguns estão olhando para radiações, eles estão, na verdade, temendo essas radiações afetarem o Sol. Todas essas coisas são uma confluência de energia que mudará a humanidade. Mudará a forma como vocês pensam, como sentem. Mudará as percepções e as visões tendenciosas. E toda a humanidade está envolvida. Agora, as velhas almas, aqueles que já estiveram lá e fizeram as coisas, são aqueles que compreendem exatamente o porquê, o que está acontecendo. Vocês são aqueles que serão os professores deles, conforme eles vêm até você no trabalho, na brincadeira, na família. Vocês são aqueles. É por isso que vocês estão ouvindo esta canalização. É uma tarefa que não será difícil sair do medo. Mas eu quero que você compreenda a conexão, pois será o que nós chamaremos algumas dificuldades. Vocês têm, neste pedaço de DNA sobre o qual estamos falando, no DNA ele mesmo, há uma parte que é multidimensional. Agora, meu parceiro falou sobre isto. Essa biologia, os biólogos quânticos sabem sobre isto. Aquela parte do DNA é um pouco mais do que vocês pensam. Foi mostrado e provado em experimentos. E eu cito então de meu parceiro quando ele diz que a presença do DNA muda o spin de uma partícula atômica em um campo quântico. E isso diz a vocês que há um efeito e causa, que é quântico. A última vez que estivemos juntos, eu dei a vocês uma canalização dizendo que vocês não podem ter uma ação quântica sem uma fonte quântica. Que se vocês forem ter uma bela nova invenção quântica, ela precisará vir de uma fonte quântica. Não se pode ter uma fonte tridimensional criando um efeito quântico. Agora, o que isso se resume hoje é que o seu DNA tem um atributo quântico e você pode criar efeitos quânticos. A consciência humana está começando a crescer. E vocês serão capazes de começar a fazer coisas com sua consciência. E isso irá impressionar outros. E a primeira coisa é a habilidade de rejuvenescer e curar doenças em vocês mesmos, principalmente em vocês mesmos. Começa com você primeiro e então extrapola para os outros. Conforme você cresce dentro disto. Mas, meus queridos, isso começa com vocês. Eu acabei de dizer algo, eu disse, isso é para todos. Eu também mencionarei que não será algo óbvio, que é, simplesmente acontecerá. Quando vocês começam a ter uma melhor intuição, começam a usar uma intuição melhor e as pessoas vêm a você e dizem o que você está fazendo está funcionando, você não terá nenhuma resposta. Você não dirá eu fiz isso ou aquilo. Simplesmente estará lá. Eu quero usar um exemplo. E é uma metáfora.
E é algo que muitos de vocês se lembrarão e compreenderão. E este exemplo será sobre um de seus mamíferos preferidos, a baleia. As baleias navegam para seus lugares de reprodução e de comida, de alimentação, com magnetismo. No sistema das baleias, há algo que vocês chamaram de magnetita. Ela tem uma interface com a sua consciência e na lógica delas e no cérebro delas. Se torna um encontrador de direção intuitivo. Elas têm uma bússola. E as baleias não sabem que têm uma bússola. Elas simplesmente vão com sua intuição. Para provar isto para vocês, eu levo vocês de volta há 20 anos. Vocês poderão se lembrar que muitas baleias estavam se encalhando de forma regular, até mesmo algumas delas nesta costa. E era uma preocupação para muitos. E a coisa estranha sobre isto é que elas resistiam em ser salvas. Uma baleia encalhava e era puxada pela cauda de volta para o oceano aberto e liberta. Celebração por aqueles que estão no barco, e então a baleia voltava e encalhava de novo. O que estava acontecendo lá, meus queridos? Nós dissemos. A rede magnética, aquilo para onde a bússola aponta no norte, aquela rede mudou. E quando ela mudou, as baleias não tinham nenhuma ideia. Elas simplesmente seguiram as mesmas linhas de influência magnética que elas sempre seguiam para os lugares de reprodução e de alimentação. E quando o magnetismo mudou, parte dele mudou e tocou a terra, onde nunca aconteceu antes. E então as baleias simplesmente correram para a terra, onde antes era um oceano aberto. Isso também mostra quanto o magnetismo mudou naqueles poucos anos naquela época. Foi necessário uma geração inteira ou mais para as baleias compreenderem um novo caminho e passarem por lá. E hoje, elas não estão mais encalhando como naquela época. Agora, por que estou dizendo isso a vocês? Vamos imaginar por um momento que a baleia tem um pouco mais de intelecto do que você pensa e que você pode literalmente ser capaz de entrevistá-la e descobrir o que uma baleia pensa, o que está acontecendo. E se você dissesse, o que é, senhorita baleia, que permite a você navegar para esses dois lugares de reprodução e alimentação? Por todo o planeta, vocês parecem saber onde estão indo. E a baleia responderia, não tenho nenhuma ideia. Nós simplesmente fazemos isto. Meus queridos, se alguém perguntar a você, como você sabe que há um Deus? O que você dirá? Eu simplesmente sei. É o mesmo? É algo intrínseco, está imbuído, está lá, é você. É o pedaço de Deus, do Criador, dentro de você. Para você poder compreender isto, eu preciso dizer que realmente há um pedaço do Criador em você. Não há uma lembrança, não é um cordão prateado que conecta você, não. É uma parte da energia criativa. Está em você. É por isso que você se sente tanto como se estivesse em casa. Quando você chega a um momento, a um lugar, meus queridos, e eu convido vocês a chegarem naquele lugar, porque vocês estão conectados, e a tríade está funcionando, isso é o coração, a pineal e os cérebros, todos estão equilibrados, você está despertando para essa parte do seu DNA. Você suspende tudo, você nem mesmo envelhece. E você sabe que a conexão é real, e este é o ponto onde você pode se sentar e chorar de alegria. Porque você está tão conectado com tudo. Tudo que é, você é. Você é tão parte da criação que você sabe, você discerne isto. E há muitos que podem ir até lá e estar lá, especialmente nesta nova energia. Mas aqui está o que eu quero dizer a vocês.
Outros estão sentindo desconexão e estão começando a usá-lo. Mas eles não têm nada a ver com a fonte criativa. Farei uma pergunta a vocês agora, uma pergunta retórica, e você pode responder isso em sua mente. Uma pessoa que dobra colheres é espiritual? Agora pense por um momento. Ele precisa ir e conseguir a parte multidimensional de seu DNA quântico, trazer isso para sua consciência para então focar e mudar a física. Eles podem fazê-lo, é real. Então a consciência dele ou dela está trabalhando em um nível muito elevado para poder afetar o metal na colher. E por várias vezes eles podem fazer isto. E as pessoas olharão para eles, alguns literalmente os adorarão, porque eles têm algo que obviamente vem de um lugar mais elevado. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Vocês podem fazer tudo aquilo e não serem espirituais. Pode-se fazer tudo aquilo e nem mesmo estar conectado. Vamos nos tornar um pouco mais pessoais. Aqui está um curador mestre no planeta que pode começar a manifestar coisas, que pode curar muitos, que realmente sabe e conhece o corpo humano, que pode até mesmo fazer procedimentos de meditação antes da sessão de cura, que é muito famoso talvez. Isso é uma metáfora, não estou falando sobre uma pessoa específica, estou dando a vocês uma metáfora. E eu quero que você pare. Esta pessoa está conectada. E você dirá, precisa estar conectada. Precisa, olha o que está fazendo. Isto vem de Deus. Eu quero dizer de onde vem. Vem de uma nova consciência humana que está começando a crescer, a ter uma eficiência mais elevada e começando a usar aquela parte quântica multidimensional interior que pode mudar a física, que pode ver padrões e ajudar as pessoas. E, no entanto, ele pode não estar conectado. Isso se trata mais de discernimento do que jamais antes. De volta às baleias. De repente, pode haver uma mudança, vamos dizer assim. É uma história, é uma metáfora. E você pode ter uma baleia que começa a se tornar mais intelectual. E aquela baleia diz, olha, eu tenho algo em meu interior, é quase como uma bússola. E ao invés daquela direção automática, intrínseca, de ir para o lugar onde ela se reproduz e come, a baleia diz, vamos para leste, oeste, ou norte, ou nordeste, por um pouco, apenas para ver o que está lá, pois eu tenho uma bússola e eu posso sempre retornar para o lugar onde eu me alimento e reproduzo. E então a baleia vira à esquerda ou à direita e vai explorar. As baleias nunca fazem isto. Elas vão em uma trilha que tem a ver com sua sobrevivência. É isso que elas fazem. É por isso que vocês sempre podem encontrá-las nos mesmos lugares. Elas têm uma bússola que é automática. Mas vamos dizer que algumas delas decidiram ir para algum outro lugar. Isso torna a baleia realmente mais diferente. O fato de agora poder explorar com algo que está imbuído nelas, que foi feito para comer e se reproduzir. Meus queridos, o que foi construído para você, dentro de você, é uma parte multidimensional do DNA que deve estar conectada com a fonte central, usando a tríade. E agora vocês sabem onde a tríade existe. Nós trazemos essa informação a vocês novamente, que o ser humano completo, aquele que está totalmente conectado e pode fazer todas as coisas que eu mencionei, mas o maior de todas essas coisas é o amor. Será o cérebro lógico, o coração humano e a pineal. De uma forma equilibrada. A pineal é aquilo que envia e recebe a energia e a assistência do DNA quântico para a fonte criativa.
Ouça, se você retirar a pineal e nunca usá-la e suprimir o coração, você é todo cerebral, mas você ainda poderá usar aquilo que é o DNA multidimensional. Nesta nova energia, haverá muitos que virão adiante e parecerão fazer coisas que estão além daquilo que outros podem fazer, e eles farão isso disfarçados de espiritualidade, mas eles não estão conectados. Isto é parte dos novos problemas e quebras-cabeças e questões que nós dissemos que começarão a ocorrer em uma nova energia da humanidade. Não é um mau uso, meus queridos. Pode até mesmo nem ser algo proposital, simplesmente é uma ignorância. Eles não sabem que não estão conectados. Como eles saberiam? E onde eles descobririam sobre a tríade? Eu quero dizer algo a você, velha alma. Quase todos que estão nesta sala estão conectados. Porque, através de vida depois de vida após vida, assim como a baleia, você recebeu a bússola. E você pode ir em qualquer direção que quiser. Você aprendeu a usar e estar conectado. E você não está fazendo algo que você fez várias e várias vezes e só de uma forma. Não, agora você está se espalhando. Você não simplesmente nada mais rápido em uma linha. Você decidiu experimentar para ir para lugares que você não foi ainda. Assim como a baleia intelectual que se dá conta do seu poder e vai em uma exploração. Outras baleias podem ter um sentimento melhor para chegar aos lugares de alimentação e reprodução mais rápido. Elas podem nadar 2 vezes mais rápido de qualquer outra baleia. As outras baleias dizem, ela tem um dom, eu quero esse dom, mas ela não está conectada. Porque ela não compreendeu que ela tem uma bússola que pode ir a qualquer lugar ainda. Ela simplesmente pode ir mais rápido em uma linha reta. Esta pode ser uma mensagem crítica para você, se você não compreender ou se você não estiver conectado. Mas a maior coisa dessas todas é o amor. Ele deve vir como um pacote. O curador que está realmente conectado terá um aumento exponencial no poder de cura que tem quando estiver realmente conectado. Alguém que está apenas fazendo jogos e dobrando metais, está apenas jogando jogos e dobrando metais, mas ele também poderá estar conectado. E como você sabe? O maior de todos estes é o amor. Meus queridos, qualquer pessoa conectada mostrará sua benevolência, sua alegria e seu amor em sua vida. Cuidado com o curador frustrado e raivoso. Cuidado com o dobrador de colheres raivoso e frustrado. Se eles estão com raiva, desequilibrados, eles não estão conectados. Não é tão difícil assim, mas vocês verão mais destas coisas. Aqueles que dizem que estão canalizando. E a drama. Aqueles que dizem que estão canalizando, estão frustrados, estão com raiva, e vocês podem sentir isso em sua voz, ou eles estão demandando quando canalizam. Ou eles dizem a vocês para fazer coisas que vocês não querem fazer quando canalizam. Eles não estão conectados, então você dirá, se ele não está conectado, então quem eles estão canalizando? Bem, isso você decide. Frequentemente eles estão canalizando a eles mesmos. Seu próprio ser frustrado, saindo e trazendo mensagens. Mas a maior de todos estes é o amor. Não é difícil. E haverá mais deles, meus queridos, mais canalizadores para vocês discernirem. Não é difícil. Procure pela benevolência real, o que está por trás da cena, a benevolência por trás das cenas, não o que eles mostram a você, mas quem eles são. Observe se eles vivem uma vida que é uma vida baseada em amor e gentileza. Não é tão difícil. E isto é o que a tríade produz. Velhas almas ouvindo a isto, e nesta sala,
Nunca houve um momento melhor para vocês se conectarem. Se você está apresentando medo e frustração neste momento, eu me pergunto se você realmente compreendeu. Será que você não está pensando demais? Seu cérebro está funcionando demais? E já dissemos isto antes. O cérebro precisa estar envolvido na tríade. É um instrumento de sobrevivência. Você precisa caminhar por esse planeta e sobreviver, mas o coração e a pineal são aqueles que estão começando a funcionar juntos com o cérebro para criar uma consciência mais elevada, onde a sobrevivência é diferente. A sobrevivência agora não é correr do tigre de Bengala. A sobrevivência agora é compreender que a maior coisa de todas é o amor. Que conforme você caminha por esse planeta, a nova sobrevivência é apresentar sua mestria. Em qualquer lugar que você caminha, Gaia sabe, um mestre está caminhando lá. E você dirá, eu não sou um mestre, na verdade não. De onde você está tirando isso? Quem disse isso a você? Você está repetindo algo que você aprendeu de alguém mais, ou talvez de seus pais? Você está pensando que isto é ser orgulhoso? Você carregar o amor de Deus? Você acha que é orientado pelo ego você carregar o amor de Deus? Não é? Eu quero que você permaneça com a cabeça erguida e saiba que você merece isso. Você pode viver aqui e compreender que a sua consciência pode mudar todas as coisas em sua vida, até mesmo a cura que você deseja. Que você está no controle de mais do que você jamais esteve antes. Não deixe as situações definirem você mais. Deixe Deus definir você. Deixe a parte que é multidimensional e conectada com a tríade definir você. Quando a velha energia se apresentar, como frequentemente fará, não deixe que ela defina você. Você pode destruir a velha energia com um olhar de amor. Você está me ouvindo? Com um olhar de amor, com a benevolência e um coração puro, a velha energia fugirá de você. Ela não quer ver você lá, porque a velha energia não pode girar em seu drama quando você está lá. Você sabia disto? Ela não pode. Velhos sistemas com pessoas, humanos que você conhece, que giram na velha energia, fugirão na outra direção quando você se aproximar, porque você não será parte do drama delas. E elas sabem disto. Há uma colisão, mais do que jamais antes, entre a velha energia e a nova. É o que está acontecendo no planeta agora. Vocês não podem ter uma energia bárbara quando a luz está começando a ser acesa. Eles fugirão na outra direção, eles gritarão, berrarão. A velha energia não quer morrer. E, no entanto, a morte é iminente. Com a passagem da precessão dos equinócios e todos os novos calendários e as profecias chegando, a bola de neve da realidade está descendo a montanha em direção à paz na Terra e uma consciência mais elevada. E neste processo, muitos daqueles sistemas que não têm integridade cairão. E devido a isto, isso criará questões de mudanças. Até que chegar o momento quando tudo se estabilizará. E a velha alma estará lá para tudo isto. Vocês são a linha de frente para tudo isto. E tudo que vocês precisarão fazer é ser, pois o maior de tudo isto é o amor. Eu quero que você sinta isto e reivindique, saiba e compreenda que a conexão do cérebro lógico para a sobrevivência pineal, para a recepção e transmissão de belas mensagens e energia do coração que controla aquilo que é a compaixão e a benevolência, podem trabalhar juntos de uma forma bela para criar um ser humano equilibrado, que sabe quem é e sabe que o Criador está em seu interior. Não há frustração quando você aceita o amor de Deus. Não há sacrifício quando você aceita o amor de Deus.
Demorou 4 anos para convencer meu parceiro, quando ele começou a sentar-se na cadeira, de que estava tudo bem canalizar. E tudo o que ele jogou fora como objeções foi a visão tendenciosa que ele tinha aprendido nos poucos anos que ele viveu. E quando ele finalmente deixou aquelas objeções e me deixou entrar, tudo mudou. E ele dirá isso a você. Tudo mudou. Eu convido todos vocês que estão ouvindo o som desta voz a deixar tudo mudar e a reconhecer a visão tendenciosa por aquilo que ela é. O que outros disseram a você sobre o que pode ser real ou não. Esta que será a sua realidade. Você vai aceitar as palavras de alguém e fechar a porta para Deus? Isso não mesmo é lógico. As coisas estão mudando e se transformando. Pergunte às baleias. E esta não foi uma metáfora. E assim é.